detalhes do Esperanto. Então, nós temos um curso nesse, na lição 2, nós vamos ver mais alguns detalhes e que para facilitar para vocês. Eu já vou colocando frases em Esperanto, muito texto em Esperanto, e vou explicando para vocês esses textos. Então, consiloi por pli bona lernado. O que vocês entendem com isso? Conselhos para melhorar o aprendizado para melhor. melhorar o O aprendizado. aprendizado. Melhor aprendizado. Para o aprendizado bom, mais melhor, né? Para melhorar. Para um melhor aprendizado. Tá bom? Então, ó, faça do Esperanto um estudo lúdico. Gente, língua não se aprende se não for um jogo. Ela é um jogo. Porque o jogo faz com que existem motivações na nossa cabeça que permitem que a gente retenha as coisas, tá? Então, sempre quando você puder brincar com o seu Esperanto, brincar de escrever, não tenham medo de escrever, não tenham medo de errar. É errando mesmo que vocês vão aprender, tá? Aprender a formar uma base de formação da língua como um todo. Mas lembre-se de que também, se essas palavras que vocês forem escrevendo ou compondo, elas não estiverem no dicionário, não vale. Vale o que já está registrado. E existe um dicionário chamado Vivo. Eu vou explicar esse dicionário, ele é extremamente importante. Por quê? O dicionário Vivo é um dicionário online onde que você tem 3 línguas aqui. Eram 4. Tinha francês e tinha espanhol. Por alguma razão, o francês e o espanhol foram retirados, mas deixaram o português. Por uma razão que eu também não entendi. Por que só ficou o português? Porque, para mim, atrás disso deve ter um brasileiro trabalhando. E esse brasileiro falou assim, não, português é fundamental. Qualquer palavra que você escrever aqui, roupa, qualquer uma palavra que você escrever aqui, ele vai buscar essa roupa em vários dicionários. E aí eu vou mostrar para vocês os tipos de dicionários que a gente tem. A gente tem o Revo, que é o dicionário, ele e o Pive. Cadê o Pive? Não, está aqui. Ele e o Pive são os dicionários mais fundamentais do Esperanto hoje. Tá? Então, ele busca a palavra basicamente em Esperanto, mas certamente existe a tradução dela aqui. Ó. Então, ele achou ela aqui embaixo. Ó. Portugale, quer dizer, na língua portuguesa, é roupa. Mas ele dá tradução disso em vários outros idiomas. Então, ele é muito interessante porque o Revo, ele não só traz o Esperanto, como traz muitas outras opções de comparação, de análise. E assim você vai aprendendo muito mais, ampliando o seu campo mental de aprendizado de um idioma. Então, o Vivo é um dicionário assim. Ele traz o Wikipedia em Esperanto é um dos mais completos que existem do Wikipedia. Ele está entre as 20 primeiras línguas cultas do mundo, o Esperanto. Tá? Então, se você escrever aqui e clicar Vesto em Wikipedia, ele não só vai trazer o que é a veste, as indumentárias e todo um texto em Esperanto dessas palavras. E ainda te complementa mais com tipos de palavra e tudo mais. Então, o Wikipedia em Esperanto, ele é muito, muito bom. É a maior enciclopédia que nós temos em Esperanto hoje, é o Wikipedia, que em Esperanto chama Wikipedio. Tá? E vocês vão curtir. Hoje, o Wikipedia tem mais de 310 mil artigos em Esperanto. Tem 345 redatores ativos. Tem 117 mil visitantes
que aconteceram, únicos, né, que apareceram esse mês, e alguns pelo telefone celular. Então, ele é uma língua totalmente integrada ao sistema Wikipedia e da melhor qualidade. Esperanto está entre as principais línguas do Wikipedia. Tá? A gente tem estatísticas aqui de quantas páginas e tudo mais. Tem uma série de coisas muito importantes. Muito bem, vamos voltar. Então, vocês viram que o vivo é muito importante. Usem o vivo, treinem no vivo. Não fique só com essa mensagem minha aqui falando assim, o vivo é bom. Não. Vá lá, utilize o vivo, vejam que é um bom dicionário. Muito bem. Aqueles que querem digitar diretamente no computador, eu aconselho o programinha Type em Esperanto. Tá? Ele vai te trazer essa tecla, e o que quer dizer aqui é o seguinte, que as letras, se você clicar aqui, você tem X, Y, Z gerando diretamente essas letras em cima. Se você usar como prefixo, por exemplo, ponto e vírgula antes de uma letra, se você clicar aqui, ela vira a letra em Esperanto. O sufixo, eu só uso esse. Olha que está marcado só esse. É o sufixo X. Então, eu sempre coloco o CX, ele dá o tio. Eu coloco o SX, ele dá. E treinem fazer isso, porque se alguma hora escapulir de não ter o type, o X já é compreendido internacionalmente como símbolo da marcação daquela letra, para falar que aquela letra é diacrítica. E tem uma segunda vantagem extremamente importante em utilizar o X. Qual é? A utilização do X permite que você ordene as letras de tal forma que palavras, na ordenação, as palavras elas vão ficar com CX, com um tio, vai ficar depois do tso. Então, aí você consegue fazer grandes listas de palavras. É bom para dicionaristas e também para quem está no PMA, porque de vez em quando sai pedindo listas para vocês também. Tá? Então, isso é importante escrever com isso. Escrever, ripeto della sufixo forigas supersigno. Quando tem 2x, quando você escreve o x, aí ele vira a letra acentuada. Quando você põe 2x, ele tira aquele símbolo, tira o X fora e a letra continua. Um exemplo é quando você digita nas duas línguas. E a gente escreve, por exemplo, U, depois do X ele vira o O, né? Ele vira o O, essa letrinha do Esperanto. Mas, por exemplo, se você está escrevendo em português auxiliar, E-A-U-X, ela vira o U do Esperanto. E na hora, só basta você digitar outro X, ele desfaz imediatamente. Então, é muito legal esse segundo clique aqui. Utilizar o Unicode, isso daqui já não é o mais usado mais. Isso pertence à pré-história da informática, o Latina Tri. Esqueçam isso, sempre Unicode mesmo agora. E ele começa ativo, e aqui você falar em que língua que você quer as informações, se é inglês ou esperanto, é isso. Então, utilize o Type. Para Android e iPhone, não tenho muita noção de iPhone, mas eu sei que ele deve ter o Gboard, que é uma forma de teclado dentro do iPhone que já tem as letras configuradas em Esperanto. E ele guarda todas as palavras em Esperanto também, o Gboard. Ele reconhece se aquele texto que você está batendo é em Esperanto ou é em português. E ele te alimenta com as palavras corretas. É muito legal isso também. Para quem digitador nato, aí está uma forma de vocês terem. Então, vamos para a aula em si. Quem foi Zamenhof, né?
Quem foi essa figura? Todos sabem que o Esperanto foi uma língua planejada. Entre ser planejada e criada, vai uma grande distância. E para que ele foi planejado? Para ser uma língua internacional. Então, ele foi planejado com essa finalidade específica, não outra finalidade. Não é para ser uma língua única de todo mundo, não. Ele foi planejado para ser uma língua internacional. Então, vocês vão ver muito erro, muita gente, muito erro de conceito. Eu peguei um texto, eu fiquei muito chateado de ver um texto publicado no Cielo, mas com tanto erro de informação sobre o Esperanto, mas a gente vê a necessidade de fundo da pessoa desmerecer o que o Esperanto é. Então, ele falava coisas absurdas, que em Esperanto nunca se escreveu uma gramática. Quer dizer, o cara escreve, ele nunca nem pesquisou. Ele vai e escreve uma droga como essa, e um texto de origem acadêmica. Quem publica na Cielo, publica coisa de academia. Bom, espero que essa pessoa tenha revisto seus conceitos, só isso. Mas quem foi Zamenhof? Esse carinha aqui, ele nasceu em 15 de dezembro de 1859, bem no meio do século passado, do século XIX, né? O coitado, bom, deve ter sido a causa pela qual ele pensou no Esperanto. Mas o coitado nasceu numa condição de vida que a gente nem imagina hoje. Bom, a gente pode até imaginar. Eu vi umas reportagens ontem da Ucrânia, do pessoal que vive em região de fronteira. Uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, é lastimável. E Bialystok não era diferente daquilo, não. Bialystok ficava, onde que ele nasceu, né? No meio, na ponta do que era a Polônia. A Polônia não existia naquela época, porque ela deixou de existir por 120 e poucos anos, uma coisa assim. A Polônia não existia. Bialystok era uma região do Império Russo, onde se falava russo, falava polonês, tinha muito judeu, porque os judeus fugiam de ambientes cristãos. Eles iam para regiões extremadas e ficavam nas regiões limites. Por isso que surgiram os judeus na Idade Média, eles ficavam quase fora dos castelos. Eles não tinham essa... Porque, por não ser cristãos, eles ficavam fora de castelos. E eles criaram os famosos burgos, que ficaram mais ricos que os castelos e deu origem até ao capitalismo. Mas o Zamenhof morava nessa cidadezinha limítrofe, em que se falavam Yiddish, que é uma língua de judeus de origem alemã, né? É um dialeto alemão escrito com letras hebraicas. Tá? E ele falava Yiddish, que era a língua da mãe, falava com o pai em alemão, porque eles eram de origem alemã, mas moravam lá. Ele falava russo, falava polonês e hebraico. E teve uma outra língua que ele falava aí na infância também. Se não me engano, uma língua látiva, uma outra coisa assim. Ele chegou a falar 13 idiomas ao longo da vida dele. Essa competência dele, ele tinha uma sensibilidade linguística extremamente grande. E uma coisa interessante é que Samen, em alemão, o S fala Z, né? Zamenhof. Hof é a casa da semente, né? E o nome dele é muito interessante, ser a casa da semente. E ele foi uma grande semente mundial desse processo de contato e comunicação internacional. O pai dele era extremamente culto, não era o normal. A maioria dos judeus eram comerciantes, mas o pai não. O pai era extremamente culto, falava vários idiomas e tinha uma noção muito grande do potencial do filho.
O filho é um gênio também. O pai não dizia. O pai escreveu gramática, escreveu, era professor de geografia, e na escola secundária. Não tinha muita permissão, porque os guetos judaicos eles eram quase um local de aprisionamento. Não existia essa liberdade que a gente pode dizer fantástica naquela época, né? Ainda vocês vão muito ouvir falar de Bialystok, porque foi aí que deu essa semente na cabeça do Zamenhof. Ele era o filho mais velho dessa família de judeus e todos os irmãos adoravam a ele. Ele era uma pessoa adorável na sua casa. Ele era uma pessoa gentil e não tinha muita saúde. Ele era bem doentinho. Não era mirradinho. Vocês vão ver fotos dele, ele devia ser 1,50 m e poucos, e assim, bem pequenininho, mas um crânio, né? Não era muito saudável, sofreu de enfermidades desde a infância. Mas o pai queria que ele fosse médico. Era o primeiro filho e todo o dinheiro ele guardava para que ele fosse médico. Ele foi estudar medicina em Moscou e nesse ínterim aconteceu um fato notável que eu ainda vou falar para vocês. Mas ele casou-se posteriormente com a Clara Zimmermann. O sogro dele era rico, tinha dinheiro. Então, mas e aí ajudou eles financeiramente, porque o Zamenhof era pobre de maré, maré, maré. Mesmo depois de médico, esse homem não conseguia ganhar dinheiro nenhum. Ele queria pôr o Esperanto para frente, mas ele, como médico, primeiro ele era extremamente sensível a sangue, pelo que consta a história. E aí ele não aguentava muito situações de briga, de guerra. Era muita guerra que tinha no lugar, então ele não queria. Então ele foi ser oftalmologista. Estudou em Viena. Fez um curso em Viena, voltou e foi ser oftalmologista. Mas de quem ele cuidar? De judeu pobre. Pronto. Não deu outra. Esse homem não tinha dinheiro nunca. E o pouco dinheiro que ele tinha, enfiava no Esperanto para difundir a língua. Mas as coisas foram acontecendo. Ele teve 3 filhos adoráveis. Todos eles foram mortos em campo de concentração por falarem Esperanto e por serem judeus. Eles morreram em Treblinka, pelo que consta. Sendo que Adamo e a Zofia, eles tiveram um filho. Esse filho conta a história que foi arrumado, ele mesmo, eu conheci o neto de Zamenhof, ele foi, na hora do vagão sair para Treblinka, ele foi entregue a uma família de cristãos. E os cristãos o adotaram com o nome Zalensky. Tiraram o nome Zamenhof, puseram Zalensky, que é um nome polaco, né? E os pais foram para o campo de concentração e lá morreram. Todos eles foram assassinados. Zamenhof morreu no fim da Primeira Guerra. Esses já morreram na Segunda Guerra, logo no início, 42, por aí. Bom, o Zamenhof era essa coisa pequenininha aqui no meio dos colegas. Você vê que até os colegas dele eram grandes. Ele era o pequenininho da turma aqui. Desde muito jovem, tinha talentos linguísticos. Ele falava 5 línguas com 6 anos de idade. 5 línguas. E era uma coisa... sabe-se que com 7 ou 8 anos ele já sabia grego e latim. Não era uma... né? Então, as línguas que supostamente ele sabia eram Yiddish, hebraico, polonês, russo, alemão. Aprendeu latim, grego, francês, inglês e italiano, entre outros. Ele era muito curioso em termos linguísticos, fez traduções de várias línguas. Tem um link aqui que eu deixo para vocês. Se vocês clicarem nesse link, é a história, é uma história muito bem feita de Zamenhof. E por que a gente fala tanto dele? Porque ele não só fez o Esperanto, ele foi uma pessoa, foi um filósofo do internacionalismo, do jeito de ser.
né? Então, ele tem toda uma história aí, vocês podem ver aí nesse... Então, tem o lado, a gente admira muito Zamenhof por causa desse lado competente, e o que ele escreveu, hoje, o que está escrito em 3 grandes volumes, né? Então, é isso. Deixa eu ver aqui quem está me ligando, que eu vou... Estou dando aula, filha. Estou dando aula. Tchau. A minha filha não tem muita noção, desculpa. É um drama na minha vida. Professor Adonis, Oi, pois não. deixa eu tirar uma dúvida. Zamenhof foi muito bem preparado na espiritualidade para cumprir de fato essa missão honrosa, trazer o Esperanto. Teria alguém ao lado dele também nessa mesma competência? Ou ele realmente estava sozinho, entre aspas, porque sozinho não, né? Mas eu gostaria de A saber. gente, Alcione, trata esses elementos... a gente está falando do que é a vida do Zamenhof nesse plano, né? Existe todo um grupo espírita e espiritualista que fala desse momento prévio do Esperanto, né? A gente discute muito sobre essas temáticas no Espiritismo, porque tem muitos espíritas que são esperantistas e estão no Esperanto porque conhecem essa chamada missão do Esperanto. E isso a gente tem esse grupo. Você pertence ao Espiritismo, Alcione? Não, eu acho que é no sábado, aí realmente eu trabalho, acho que é pela manhã, não é isso? Não, ele se reúne no sábado de manhã. A Isso, gente então. é o momento espírita, ele se reúne, mas tem uma lista, né, dentro do WhatsApp que chama Aque Espiritismo. Se você é bem-vinda, e a gente discute muito essas temáticas. Existem muitas obras espíritas e também muitas menções do uso e da preparação do Esperanto no mundo espiritual. Isso né, tem um aspecto religioso nisso, nem todos são atinentes a isso, porque Esperanto não tem vínculo religioso. O Espiritismo, sim, acha e tem, dentro das suas bases, aceita o Esperanto como essa base e esse fundamento de compreensão e intercompreensão mundial, que é um dos princípios dos espíritas, né? E assim como o espiritismo, nós temos também outras religiões, como a Omoto do Japão, o Baha'u'llah, são religiões que adotam assim os princípios maiores do Esperanto, assim como a religião católica, né? A religião católica tem a Rádio Vaticano, transmite 2 vezes por semana mensagens em Esperanto. Então, não é um privilégio dos espíritas, né? E me colocando nisso, que eu sou espírita também, mas o fato do Esperanto ter essa motivação maior, né? Agora, fora isso, no plano terreno, houve todo um trabalho complexo do Zamenhof, que começou muito cedo, aos 19 anos. Aos 19 anos, ele já tinha um protótipo da língua universal, que ele chamava de Lingue Universala. E dessa língua não ficou quase nada, porque ela foi destruída pelo pai. Quando ele foi estudar medicina em Moscou, essa língua foi... todos o que ele tinha feito, o pai pegou tudo aquilo e pôs no fogo. Por quê? O pai morria de medo que seu filho mais velho, que estava estudando medicina, ficasse preocupado com uma coisa que não agradaria nada a um império ditatorial, né? Czarista, totalitarista, e deu no que deu, né? 1917, e depois veio mais totalitarismo em cima, e então é isso.
Então, o pai ficou com medo e pôs fogo. Mas sobrou um verso dessa língua, que a gente chama isso de proto, ou pré-esperanto. E que, supostamente, a leitura é próxima do Esperanto, sendo que ele tem alguns acentos, privilegiando acentos de última sílaba, né? Então, Malamikete de las nazies, cado, iam tempesta. La totromose in familie comunicare sodeba. Muito interessante esse pequeno trecho, mas ele deixa uma marca profunda do que era a mente daquele menino de 19 anos. O que ele já fala aqui? Primeiro, o prefixo mal, que é o antônimo das coisas. Então, malamikete, todos vocês já devem ter visto que amigo é amigo, malamico é inimigo. Então, inimigo das nações, você vê que o iô já veio dessa protolíngua. Cadó, caiu, do verbo cair. Ele já tinha tendências de utilizar o latim e línguas latinas para montar o Esperanto. O iam ficou iam, no Esperanto moderno. Temp, o apóstrofe, a elisão, já está aí bem montada. O verbo ser, estar, também está aí. Latote, que virou latuta, né? Aqui ele ainda não tinha feito a escala de sufixos que deu Romaro, né? O conjunto de seres humanos. Ele tinha uma palavra que era homose, que era todos os homens. Em família, o verbo in, que virou en, família, comunicar, e o verbo latino, sodeba. Assim será. So, que deve já ter vindo do inglês da época. Assim será. Então, você vê que a língua já estava pronta. E isso daí já mostra que o Esperanto, na cabeça dele, estava inteiro. Então, ele fala para o pai, fala para a mãe que o comunicou que o pai tinha queimado tudo o que ele tinha feito. Ele falou assim, minha mãe, não se preocupe, porque toda essa língua está na minha cabeça. Reconstituí-la é muito fácil. E aí ele levou 8 anos para sair do zero, novamente, um zero entre aspas, até chegar ao Esperanto no final de 1887. Aí veio outro pepino, muito maior. Primeiro, a falta de dinheiro para ele fazer um livro. Segundo, a falta de apoio. E aí o pai, por incrível que pareça, talvez aí o Marcos Zamenhof, pensando que o filho não tem jeito, esse menino vai criar a mesa língua internacional, eu posso tentar bloquear ele de tudo quanto é jeito, não vai ter jeito. Conhecia um grupo de censores, naquela época tinha censor, né, para censores oficiais do governo, que abriram para que o Zamenhof imprimisse o livro. E isso aconteceu em abril, no dia 26 de julho de 1887. 26 de julho de 1887, o livro foi lançado. Bom, na época que o Zamenhof lançou o livro, já existia uma língua internacional, feita por um padre alemão chamado Schleyer, e a língua chamava Volapük. Volapük significa, Pük vem de speak, língua, vola, world, do mundo. A língua do mundo. É isso que chamava Volapük em Volapük. Uma língua complicadíssima, mas ela tinha uma característica fundamental que potencialmente o Zamenhof utilizou ao projetar o Esperanto, que foi a gramática simplificada. Mas foi uma pena, o Schleyer era um padre com essa mesma mensagem, mas ele era inflexível. E ele teve milhares e milhares de volapukistas,
Mas falar essa língua era quase falar o Klingon. É uma língua complicadésima, por causa da fonética e por causa da estrutura do idioma. Então, ele levou esses 8 anos e fez a obra de arte que o Esperanto é. É considerado uma obra de arte, Esperanto, pelos linguistas, né? Até o irmão do pai da sociologia, o René de Saussure, que o pai Fernand de Saussure, era o irmão dele, era esperantista, o René de Saussure, que escreveu um texto fantástico analisando profundamente o Esperanto. Esperanto, porque o Esperanto ele foi um planejamento anterior a 1887. Em 1888, ele se tornou uma língua viva. E, poxa, que milagre é esse? Que uma língua, de um projeto, ela se torna uma língua viva, devido ao o Esperanto ser composto de coisas absolutamente naturais. Zamenhof, simplesmente, eu faço sempre a comparação com um jardim. Quando a gente planta um jardim, o que a gente faz? A gente não planta um jardim com flores de plástico, que não vão crescer, vão ficar sempre ali aquela coisa, e um dia vão sujar, a gente vai ter que tirar e jogar fora, não é isso? A gente planta um jardim com o quê? Com flores da natureza. A gente tira lá da floresta e vai montando o jardim, só que a gente organiza esse jardim. Ele é natural, continua natural, mas a gente organiza para ficar belo e harmônico. Assim o fez Zamenhof. Ele compôs o Esperanto com tudo que as línguas naturais têm, que foram geradas naturalmente, e colocou-se dentro do Esperanto. E assim o Esperanto é considerado um jardim das línguas modernas. A tal ponto que a gente até considera o Esperanto como a última flor do laço, que a gente fala que é o português. O Esperanto é uma última flor do latim. Ele parece muito com o latim, mas muito mais simplificadamente. Muito bem. Então, como surgiu o Esperanto, né? Ele surgiu como uma língua franca internacional. Então, ele foi planejado para ser essa língua. Nunca para. Tirem da cabeça, pelo amor de Deus, essa palavra universal. Que essa universal, ela vem de cima para baixo. Não é. O Esperanto não é para ser língua única de ninguém. O Esperanto é para ser uma segunda língua de cada povo. Se vocês guardarem isso, vocês já estão fazendo uma ajuda muito grande ao Esperanto, tá? A difusão do Esperanto. Então, antes de Zamenhof, talvez vocês não saibam disso, existiam 800 outros projetos de línguas universais. Existia uma língua muito interessante, chamava Dó-Ré-Mi. Era baseada nas notas musicais, composição de notas musicais. Bom, eu jamais falaria essa língua porque eu não tenho nenhum dom artístico para música, mas a língua Dó-Ré-Mi existiu. Existiam línguas de pessoas famosas que faziam Esperanto e faziam línguas, né? E surgiu esse Volapük, que já contava na época do Esperanto com muita gente. Mas só que, na hora que surgiu o Esperanto, eles viram a facilidade do Esperanto, os volapukistas acabaram de um dia para o outro. E, infelizmente, o Schleyer, ele ficou chateado com isso, mas ele era inflexível, porque um dos problemas do Volapük era o vocabulário, que era dificílimo. E o Schleyer falou assim, não, a língua é minha, só eu que modifico, ninguém pode modificar, e pronto, acabou. Egoísmo. Sabe o que Zamenhof fez? Exatamente o oposto. A língua é sua. Doravante, eu sou apenas um praticante, um falante do Esperanto. Sou o iniciador. Ele se absteve completamente de posse. E isso, o que aconteceu? E isso é psicológico também. Mas não, ele não agiu dessa forma maldosa. Porque quando você entrega uma coisa para um público muito grande que quer preservar, todo esse público se une em torno de um ideal de fundamento. E assim se gerou o fundamento do Esperanto, e ele é inquebrantável até hoje. Esperanto nunca
vai gerar uma segunda língua, porque os esperantistas, por princípio, preservam o fundamento do Esperanto. Então, o Zamenhof ajudou demais depois, a tal ponto que ele quebrou, literalmente, depois que ele lançou o Esperanto, porque ele tinha não só sustentar a família, ele tinha que atender aos seus clientes, e à noite, sob velas, ele escrevia e fazia traduções. Ele era uma verdadeira máquina de tradução. Ele traduziu compulsivamente para o Esperanto. Mas, por uma coisa maior da época, que aí os espíritas explicam por que surge, de repente, como se do nada surgisse, várias pessoas hipercompetentes em línguas que geraram um estilo do Esperanto logo nos primeiros anos do Esperanto. Apareceu um sujeito que aparentemente foi o primeiro que falou Esperanto com o Zamenhof, ele chamava-se Grabowski, era um poeta exímio, e ele fez uma tradução do polonês para o Esperanto que é dita até hoje, para a gente ler em Esperanto a obra, você não tem nenhum problema de leitura, é feita no Esperanto original, hipercastiço, muito legal. O Faraó, La Faraono, ele traduziu, é uma obra mestre da literatura polonesa, e imensa, né? Ele traduziu para o Esperanto. Assim como muitas outras obras de outras línguas que são tidas como importantes estão traduzidas para o Esperanto. Assim como, no português, nós temos os Lusíadas traduzidos para o Esperanto. Aliás, eu entendo bem os Lusíadas em Esperanto, mas não eu entendo bem em português. Se vocês lerem Esperanto, vocês vão entender muito mais do que em português, porque português é difícil dos Lusíadas. Hein? É isso que dá, né? O Esperanto ser essa língua flexível, fantasticamente adaptável a qualquer cultura mundial. Bom, então o Esperanto lançou e aí assim surgiu. O Esperanto foi o livrinho que surgiu inicialmente em 4 idiomas. A edição original foi traduzida para o polonês, o alemão e francês. O original foi em russo, né? Que era a língua mais importante da região que ele morava, polonês, alemão e francês. Depois, em 1989, apareceu a versão inglesa. E essas 5 edições, e mais o Universal Avortaro, e mais o Fundamenta Crestomatio, que são obras, geraram o que hoje chama-se de fundamento do Esperanto. E esse fundamento ele é respeitado por todos os esperantistas mundialmente, e todos os esperantistas aceitam os princípios maiores da Academia de Esperanto. A Academia de Esperanto ela existe, ela é formada de 40 membros, sendo que eles são divididos igualmente pelas diversas partes do mundo, para não haver influência linguística no processo de preservação do Esperanto. Tá bom? Então é isso. Em termos de pronúncia, vocês já estão cobras, né? Todo mundo já sabe tudo. Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Vamos ver. Estão ouvindo? Não? Yes. Sim. Yes. Yes. Sim. Não está ouvindo, não, Adonis. É isso que Não, eu tá tô ouvindo, falando. não. Não, não está, não. Então, Agora não. Ouvindo o som, não. O som, não. quando eu falo que está ouvindo, é porque eu tenho que fazer um share sound aqui. E aí, eu Do vou... MP3, não. Um momentinho. Né? Agora vocês vão ouvir.
tsa, tse, tsi, tso, tsu. Estão ouvindo? Cha, che, Sim. chi, cho, Yes. chu. Da, de, di, do, du. Ga, ge, gi, go, gu. Ja, je, ji, jo, ju. Ha, he, hi, ho, hu. Ha, he, hi, ho, hu. Ka, ke, ki, ko, ku. I, a, i, e, i, o, i, u. Ya, ye, yo, yu. A, i, e, i, o, i, u, i. Ai, ei, oi, ui. Já, je, ji, jo, ju. Al, el, il, ol, ul. Am, em, im, om, An, en, in, on, un. Ra, re, ri, ro, ru. Sa, se, si, so, su. Sha, she, shi, sho, shu. Ta, te, ti, to, tu. A, u, e, u, o, u. Ao, eu, ou. Muito bem. Então, vocês têm que aprender a pronúncia sempre fazendo exercício. Não adianta vocês acharem que sabe pronunciar. O importante é ter certeza que o som que você está emitindo é exatamente aquele som que você acabou de ouvir. A gente tem problemas, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente tem problemas com esses, aqui, ó. Aqui é tsa, tse, tsi, tso, tsu. Aqui não é K. Não pode falar K. É tsa, né? Então, esse som existe em português, é tchá, de tchau, né? A tim. Então, esse som é conhecido. Tchá, tchê, ti, tchou, tchu. O problema é aqui, ó. Mentalmente, você tem que pronunciar di. É D-I, di. Bem perfeito. Porque se pronunciar errado, fica pior. E esse, quando surge no final, feito cidade, a gente transforma o E no final em I e o D com I fica di. Piorou tudo. Se falar isso se esperando, ninguém entende. Porque é uma coisa do português. Tá? Aqui é sempre o G é G. Ga, ge, gi, go, gu. Então, aqui não é G, aqui é G. Aqui é já, je, ji, jo, ju. O A, o H, é sempre um sopro, né? Ha. Você dá um sopro antes de você falar a palavra. Então, a vogal. Então, o A, você abre a boca e sopra. Ha, he, hi, ho, hu. Esse daqui é mais difícil. Quem não conseguir falar, não é igual 2 R's do português, que muita gente no Brasil fala diferente. Mas então é o ha. Ele surge do meio da garganta. Mas quem não conseguir, fala um K antes do H. K. K. K, 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 K. Se fala um K antes, engana, viu? Mas, porque a gente não tem esse som. E a boa notícia é que essa letra em Esperanto está caindo, está sendo arcaísmo, está caindo em desuso. Mas existe, é do Esperanto, ainda está por aí. Kakekikoku é simples, agora a vogal, né? 2 vogais, quando se encontram em Esperanto, elas sempre se separam. Então, você tem que pronunciar I-A, I-E, I-O, I-U. Agora, já apesar do som ser igual, isso não é vogal, é uma consoante. E como uma consoante é já, je, ji, jo, ju. Perfeito? Aqui é a, i, e, i, o, i, u, i. Aqui é ai, ei, oi, ui. Já, je, ji, jo, ju. O L também tem que pronunciar lá no céu da boca. Al. Tem que levar a língua no céu da boca. Não pode pronunciar ao. Porque ao não é isso. Ao é isso... Cadê o ao?
Não está aqui. Aqui. Ao. Isso é ao. Al, el, ao, eu, ou. Al, el, il, ol, ul. O M e o N não pode ficar nasal, senão não se compreende também. Tem que falar como se fosse dois M's. Am, em. Você tem que sair pela boca. Am, em, im, en. E você tem que pronunciar de tal forma que o M e o N no final das palavras, a gente sabe se é N ou se é M. Tá? Tamen, belan. Você tem os dois sons, tá? O R é sempre brando, de areia. Como é que você fala? Não é areia? Areia. É rareriroro. Nunca é forte. Sa, se, si, so, su é sempre S e nunca Z, tá? Principalmente quando está entre duas vogais, aí você tem que pronunciar S, que a gente transforma mentalmente em Z. O tá é ti, o ti e o di tem o mesmo problema, o T transformando i vira ti, aí dana tudo. Então tem que ser tá, té, ti, to, tu. A, u, e, u, o, u, ao, eu, ou. Muito bem, vamos. Bom, eu vou falar de coisas que vocês já estão carequinhas de saber, mas a gente vai repetir. Palavras usadas para classificar substantivos são os artigos definidos e tem os indefinidos. Os definidos é o, a, os, as. E os artigos indefinidos é um, uns, uma, umas. Né? Artigo definido e indefinido são palavras que se antepõem aos substantivos. Em português, são palavras variáveis em gênero e número. Muito bem. Mas, então é a menina, as meninas, o jornal, os jornais, uma laranja, umas laranjas, um carro, uns carros. Então, onde estão os artigos? Então, podem abrir os microfones e vocês vão me dizer onde estão os artigos. O primeiro livro sobre Esperanto, onde tem artigo aqui? O de novo. As. Então, foi lançado em 26 de julho de 1887 em russo, contendo as 16 Pronúncia. alguns exercícios e um pequeno vocabulário. Muito bem. Logo depois, mais edições do Unua Libro foram lançadas em alemão, polonês e francês. Ali tem uma contração. Tem a contração do D com O, né? Do. Então, O. É. D. Aqui? Do, né? Tem o O. Aqui. Mas é de mais O. Tá. O número de falantes cresceu rapidamente né? Nas aí, outra contração. Isso. Primordialmente no Império Russo e na Europa. Então, são esses os artigos definidos e indefinidos. Perfeito? Alguém tem dúvida? Perfeito. Isso aí é simples, né? Então, vamos para frente. La defina articolo. Então, a palavra lá é o nosso o, a, os, as, certo? La patroi, la granda leono, la campoi. Repitam. La patroi, la granda leono, la campoi. La Patroi, la granda leono, la campoi. Perfeito. Diante de nomes próprios, não se coloca lá. Então, a gente não pode falar lá Zamenhof, lá Adonis, tá? Então, lá, ele só se coloca em palavras que você não conhece a definição, né? Então, vamos lá. O Ludovico, o Luiz é Ludovico, portanto, o Brasil é Brasilo, esperando. Não existe, tá? Antes de nome próprio. Entretanto, se o nome próprio vier precedido de adjetivo, deve-se colocar o artigo. Por exemplo, o extenso Brasil, la vasta Brasilo. Entenderam? Aí tem um adjetivo. Aí você coloca.
o bondoso Luís, la boncora Ludovico. Tá aí, só nessa situação. O artigo indefinido não existe em Esperanto, por lógica. Se eu estou indefinindo, eu não preciso de uns, umas. E como que eu sei quando é artigo, o uma é artigo definido ou indefinido? Ou é numeral? Uma onça é um animal bravo. Se você falasse uma onça e 2 macacos são animais bravos, aí você já viu que você está contando, né? Então, aí seria em Esperanto numeral. Uma onça e 2 macacos são. Mas quando é para indefinir uma coisa qualquer, que a gente precisa desse uma, né? Pertence ao nosso jeito de falar. Iaguaro estas besto. Repitam, iaguaro estas besto. Yaguara Iaguaro estas besto. Iaguaro é onça, tá, gente? Iaguaro estas besto. Então, vamos lá. Em 1914, o que aconteceu em 1914 no mundo? Aconteceu o início da guerra, né? Primeira guerra. Muito bem. Então, aí... Oi? Então, aconteceu um drama na vida de Zamenhof nessa data, porque era o 10º Congresso Universal de Esperanto em Paris. Está aqui o símbolozinho, que nunca aconteceu, que aconteceria no Palácio Gaumont, em 1914. Seria de 2 a 9 de agosto de 1914. Aliás, esse ano, de 6 a 13 de agosto, vai acontecer o Congresso Universal de Esperanto em Montreal. Eu vou. Bom, deixa o convite para lá, eu vou de qualquer jeito, não tem nem que pensar 2 vezes, tá? Então, o que aconteceu? O Zamenhof, coitado, pobrinho, né? Sai de Varsóvia de trem e vai e passa pela Alemanha. No meio da Alemanha, ele é declarada a guerra. Simplesmente, ele leva 3 meses para voltar para a Polônia. 3 meses. Ele não conseguiu, ficou travado no meio da Alemanha, no meio da guerra declarada. E, pelo que consta, que fala, ele voltou através dos países escandinavos. Ele teve que ir lá para a Suécia, para a Finlândia, para voltar de novo para a Polônia. É um desastre, né? Guerra é um desastre. Então, quando a gente vê esse Ucrânia agora e Rússia, aquele Putin que não muda a cara dele, né? Ah, meu Deus, o que vai dar? Não sei, né? Se os Estados Unidos e o Putin resolveram não chegar num acordo, lá vem guerra aí. Quanta gente vai morrer, né? La Deca Universala Congresso de Esperanto estis okazonta en Parizo en la jaro 1904. Alidis al ĝi preskaŭ 4.000 homoj, sed la komenciĝanta milito malebligis ĝin, kaj Zamenhof povis reveturi hejme nur tra la skandinavaj ŝtatoj. Vamos tentar falar Esperanto? Vamos lá? Coragem, irmãos. Deus vai nos ajudar. 1, 2 e já. La Deca Universala Congresso estis okazonta en Parizo en la jaro 1904. Alidis al ĝi preskaŭ 4.000 homoj. Alidis al ĝi preskaŭ 4.000 homoj. Sed la komenciĝanta milito
Malebligisgin. Malebligisgin. Kai Zamenhof povis reveturi heimen. Nur tra la Skandinavaj ŝtatoj. Nur tra la Ŝtatoj. Eliette, você está aí, Eliette? Eliette, não? Cláudia? Bom, Eliette, você pode ler para mim, Eliette? A Deca Universala Congresso estis okzonta em Parizo, en la jaro de 1914. Aliĝis al ĝi preskaŭ 4,000 homoj, sed la komenciĝanta milito malebligis ĝin kaj Zamenhof povis reventuri hejmen nur tra la skandinavaj ŝtatoj. Perfeito. Vamos tentar traduzir? Então, vamos lá. O 10º Congresso Universal iria ocorrer. Aconteceu, Iria acontecer. Aconteceria. A gente vai explicar isso depois. Estes ocasiões, quer dizer, no passado ainda iria acontecer, né? Em Paris, Em Paris, no ano de 1914. Alides se inscreveram, se tornaram participantes, alides, se tornar participante do Congresso. Quer dizer, se inscreveram nele, Ele, né? Ao Congresso. Aproximadamente 4.000 pessoas? Quase, né? Quase 4.000 pessoas. Mas a guerra estava começando. A guerra estava começando. Malebliges não possibilitou. Eble é possibilitar. Ebliges. Malebliges não possibilitou. Possibilitou o né? O Congresso. Impossibilitou. Cai. Zamenhof Pôde retornar. Veturi é de carro, de trem, né? Voltar, viajar de volta, reveturi, heimen, para casa. Somente através dos países escandinavos. Os estados escandinavos. Tá vendo? Estado. Então, vamos ver aonde tem onde estão ou não estão os artigos nesse texto. Então, aqui... Lá de novo, perto de Yaro. Aqui, ó, lá. Yaro. Lá. Comentigianta. Aqui. E lá de novo. Então, temos esse. Agora, então, aí estão os 4 artigos definidos, certo? E onde que não pôde ter os 2 que não puderam ter, que não poderiam ter, Pariso, que é o nome de uma cidade, então não pode ter o artigo. E Zamenhof, né? Lá Zamenhof não poderia, e lá Pariso não poderia. Entenderam? O Adonis, Sim. sempre nos numerais ordinais, eles vão ter a forma adjetiva, por isso que eu coloco esse aí? Isso, muito bem. Vocês vão aprender isso também. Os ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Isso, feito aquele lá, ó, lá deca, é um ordinal, né? O 10º. Então, ele é um adjetivo
do que vem à frente. Tá? Tudo bem. Vamos recordar um pouquinho as terminações? Substantivos terminam em O, adjetivos terminam em A, advérbio derivado termina em E, plural sempre o io, do O e do A, o io, né? E também o plural vai nos pronomes, né? Que são palavras primitivas. Os verbos sempre em Esperanto, no passado é is, no presente é as, no futuro é os. No infinitivo é i, no imperativo é u, no condicional é us. Tá? Então, guardem isso. E o objeto direto sempre termina em N. Muito bem. Então, vamos ver uma derivação completa com a palavra sano. Sano é o substantivo da ideia de saúde. Vamos dizer que a ideia principal está aqui, no radical. Então, sano. Sana. Saudável é o adjetivo, saudável. Sane. Com saúde, né? É a locução adverbial que em português é o saudavelmente. Também poderia ser. Sani é o fato de estar saudável, é um verbo. Missanas, eu estou saudável, missanas. Né? Shibonesanis, ela está bem de saúde. Sanis é o verbo no passado. Ela estava bem de saúde, mas piorou. Não vamos falar que melhorou. Iribone sanas, eles estão no presente, sanas, bem de saúde. Iribone sanas, eles, o bem, o bone, né, é derivação de bem, de bom para bem, né, advérbio. Nibone sanos, nós estaremos bem de saúde. Sanos, futuro. Mi havas, eu tenho, né? Aí vem um objeto direto. Eu tenho o quê? Eu tenho saúde. Então, ele tem que levar o objeto direto, leva um N em esperanto. Mi havas sanon. Sanigula hundoin, curi o san. Isso daqui é uma forma da gente fazer os verbos ficarem transitivos. Significa tornar. Torne-os com saúde. Curios. Cure os cães. O plural vem antes e o acusativo sempre vem depois. Tá? Agora, no caso de um condicional. Selahundo, aqui era o imperativo, né? Sanigo, cure os cães. Eu estou dando uma ordem, é terminada em u. Mas pode ser o volitivo para Deus, por exemplo. Queira Deus que eu faça boa viagem. Volu dion. Volu dio. Quer dizer, queira Deus. Volu dio. Se lahundo bone sanus, aí tem um condicional com se que é igualzinho do português. Se lahundo bone sanus, se eu, cão, tivesse bem de saúde, condicional. De vivos longe, ele viveria, outro condicional. Ele viveria longe. Ele nem está bem. O condicional, gente, a tendência é sempre ser negativo, né? Se você fala no condicional, a tendência é ir para o buraco. Ó. Se lahundo bone sanus, quer dizer, o cão não está bem de saúde. De vivos longos, quer dizer, já deve até ter morrido numa altura dessa do campeonato. Entenderam? A tendência é mais negativa do que positiva. Quando a gente fala frases no condicional assim. Bom, recordando os substantivos. Vocês já sabem, de frente para trás, o que é substantivo. Substantivo denomina tudo o que existe. Denomina os seres, homem, gato, galo, objetos, pessoas e fenômenos. Tá? Então, os substantivos também nomeiam lugares, Alemanha, São Paulo, sentimentos, a raiva, amor, estados,
né? Como sente alegria, tristeza, qualidades, honestidade, sinceridade. Muito cuidado quando a gente tem substantivos mostrando qualidade, a gente costuma querer confundir, e estados costuma querer confundir com adjetivo, e aí que está o problema, em português. Em Esperanto, tudo vem com ó, né? Ações, corrida, pescaria, então, indica ação, né? No texto abaixo, mostre todos os substantivos. Então, vamos lá. Um certo número de pessoas, de crianças, onde tem substantivo aqui? Número, crianças. Tem o Esperanto como língua materna. Língua. Trata-se mais frequentemente de crianças nascidas de pais de línguas diferentes. Pais, línguas. Que se conheceram no meio esperantista. Meio. O Esperanto é, então, em geral, a única língua comum do casal. Língua, casal. Isso. E continua a ser a língua em que o marido e a mulher têm mais facilidade. Língua, marido, mulher, facilidade. Perfeito. Então, aí estão substantivos. Alguém tem dúvida? Não. Nestas duboi. Trebone. E volas exercem en Esperanto, né, na Portugal. Então, vamos lá. Lembre-se que os substantivos em Esperanto terminam em o, podendo receber o io, plural, e o acusativo. Então, é sempre nessa ordem. Viro, viroi, viron, viroin. Tem que pronunciar esse N bem sem sair pelo nariz. Tá? Viro é homem, viroi, homens, viron é um homem, no caso, objeto direto, e viroin, homens, como objeto direto. Tá? Vocês vão cansar de ver essas formas. Recordando os adjetivos. Adjetivo é a palavra que expressa a qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Assim também é o Esperanto. Por exemplo, homem, bondoso, menina, inteligente. Cavalo veloz, roupa grande. Tá? Os adjetivos em português combinam em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, mulher, bondosa, homem, bondoso. Né? Então, combinam em gênero. Cavalos velozes, em número também. Cavalos velozes, cavalo veloz. Tá? Então, no exercício abaixo, mesma coisa, mostra onde estão os adjetivos. Aqui, um certo número de crianças. Esperanto, língua materna. Esse certo ele qualifica número, que é um substantivo. Certo? Materna, adjetivo. Trata-se mais frequentemente de crianças nascidas de pais de línguas diferentes. Crianças diferentes. Que se conheceram no meio esperantista. O Esperanto é, então, em geral, a única língua comum ao casal. Única. Comum. Continua a ser a língua em que o marido e a mulher têm mais facilidade. Então, as palavras que são adjetivos aqui são essas. Certo, materna, nascidas diferentes, esperantista, única e comum. Então, todas essas palavras em Esperanto terminam em A. Muito bem. Lembre-se que os adjetivos em Esperanto terminam em A, podendo receber o plural e o acusativo. Tá? Mas não variam em gênero. Tá? Muito cuidado. Em português varia em gênero. As boas meninas.
Labonain kinabinoin. A gente não fala boni, eu nem saberia falar. Boni, não saberia falar. Não saberia pôr o gênero em bona, tá? Não pode. Muito bem. Então, descubra os substantivos em Esperanto. Descubra os adjetivos em Esperanto. Vamos lá? Ok. Kiam naskidis Carlo, roscolora. Vocês já vão vendo, eu vou ler o texto, vocês já vão identificando o que é substantivo e o que é adjetivo. Vou ler bem devagarzinho. Kiam naskidis Carlo, Substantivo. Attenzione. Nurmense, de commense poste mi diros al ve por deritiante, ne? Momento. Kiam naskidis Carlo, roscolora kaj sana bobeto, liaj gepatroj estis ankoraŭ tre junaj. Ilia unua infano li estis. Lia apero en tiu ĉi mondo kaŭzis grandegan ĝojon en la tuta familio. Filo, vera, vivanta knabeto, la junaj gesinjoroj Davis estis tre fieraj pri Carlo kaj ĝuis internan kaj tranquilan plezuron. Já descobriram todos os substantivos e adjetivos? Já. Então vamos lá. Kiam naskidis Carlo. Carlo. Substantivo. Carlo. Carlo. Então, primeiro fala os substantivos. É fácil, hein? Carlo. Beto. Apero. Mondo. Gioio. Familio. Filo. Knabeto. Que signoroi. Carlo. Plezuron. Muito bem. Não tem erro, né, gente? Muito fácil. Vamos lá agora os adjetivos esperando. Roscolora. Sana. Você pode considerar liaina como sendo, porque lia é um pronome possessivo. É um pronome adjetivo, né? O problema é que em português a gente é pronome. A gente não lembra de adjetivo, mas ele é adjetivo em todas as línguas, inclusive em Esperanto. Então, são adjetivos, tá? Liai. Iunai. Ilia. Unua. Lia. Grandega. Tuta. Vera. Vivanta. Iunai. Fierai. Interna. Tranquila. Perfeito. Então, aí tem tudo, né? Então, vocês veem que descobrir substantivo e adjetivo é super fácil em Esperanto. E ter a consciência disso, na hora que a gente fala português, muitas vezes a gente tem dúvida de que aquela palavra é. Então, o ideal é vocês traduzirem para o Esperanto. Na hora que vocês traduzem para o Esperanto, volta para o português, e aí vocês vão ver o que é substantivo, o que é advérbio, o que é verbo, o que é tudo, né? Então, vamos fazer exercício agora, Manuel? Vamos ver se você sabe tudo? Um gato bom. Vamos tentar. Cato bona. Bona cato. Bona cato, não tem um, certo? Vamos ver o Robson agora. Um cachorro inteligente. Opa, me perdi no inteligente. É rondo. Inteligente seria? Inteligenta. Rundo. Inteligenta rundo. É. Obrigado. Cavalos rápidos, Angélica. Rapida cevaloi. Rapidae cevaloi. Muito bem, isso mesmo. Roupa grande, Bruno.
Granda vestágio? Pode ser vestágio, mas é vesto, pode ser vestágio e vesto. Tem diferença. O vesto é mais o costume que tradicional de um lugar, né? E vestágio é qualquer roupa. Então, os dois seriam, um seria costume, vesto, e vestágio é roupa. Tá bom. O amor é belo, Henrique. L'amo. Lucilene. Calma aí. Desculpa, eu não vi que meu microfone estava aberto. Não, eu vou te chamar, é a próxima, viu, Lucilene? Tudo bem. Era Henrique. L'amo, estás bello, estás bela. Perfeito, isso mesmo. A cidade é pequena, Lucilene. La urbo estás malgranda. Perfeito. O navio é vagaroso, Hermes. La ŝipo estas malrapida. Trebone. A criança está alegre. Laura, você está aí? Estou. Lá. WhatsApp? Não, infano. Lá infano está Felícia. Felícia, Gaia. Alegre está mais ligado com Gaia. Vamos ver o que eu fiz aqui. Então, Bonacato, um gato bom. Intelligentahundo, um cachorro inteligente. Rapidaicevalloi, cavalos rápidos. Grandavesto, tá vendo? Ele falou mais correto, Bruno, é vestágio. O amor é belo. L'amo estas bella. A cidade é pequena. La urbo estas malgranda. O navio é vagaroso. La ŝipo estas malrapida. La infano estas gaia. Tá? Gaia é alegre em Esperanto. Felicia e Gioia são felizes. Tá? Muito bem. Então, vocês já estão cobra no Esperanto. Olha, são 4:30. Tá? Nós vamos só fazer esse exercício. Prometo acabar a aula. Vocês já devem estar ansiosos para estudar a lição, então eu vou acabar a aula, aí vocês ficam tranquilos. Mas indicar artigos, substantivos e adjetivos é interessante. Então, vamos direto nos artigos do português. No mundo ainda precisam se entender muito bem para viver em momentos de paz. O Esperanto é uma grande contribuição para auxiliar na compreensão, artigo, né, entre os povos, pois não pretende ser uma língua única para o mundo, mas uma segunda língua auxiliar para todos. Uma adoção mais generalizada do Esperanto permitiria que as grandes decisões mundiais fossem tomadas de uma maneira mais democrática, sem privilegiar alguns países em detrimento de outros. Aí, os substantivos são facilmente visíveis, né? Nações, mundo, paz, momento, Esperanto, contribuição, povos, mundo, língua, Esperanto, decisões, maneira e país. Os adjetivos grande, única, segunda, auxiliar, generalizada, mundial, democrática, por aí vai. Então, mais um detalhezinho aqui, só para relembrar a aula passada, que a gente já deu. Kio estas tio? Kio estas? Tio estas pomo. Tio estas pomo. Kio estas tio? Tio estas piro. Kio estas piro. Kio estas tio? Tio estas rozo. Rozo. Kio estas tio? Tio estas lecanto. Kio estas lecanto. Kio estas tio? Tio estas gato. Kio estas tio? Tio estas Hundo. Kio estas tio? Tio estas crayono. Kio estas tio?
Tio estas Plumo. Escribilo, plumo, yes. Kio estas tio? Tio estas viro. Viro. Kio estas tio? Tio estas Knabo. Kio estas tio? Tio estas Tablo. Tablo. Kio estas tio? seĝo. Seĝo. Tio estas pomo. Tio estas piro. Roso. Lecanto. Lecanto, Hundo. Crayono. Plumo. Tio estas viro. Tio estas knabo. Tio estas tablo. Kaj tio estas seĝo. Então, agora nós vamos ver os conjuntos, tá? Então, a gente tem fructo, floro, besto, objecto, crayono, plumo, Benedicto kaj Claudio, homo, meblo estas seĝo kaj tablo. Kio estas tio? Tablo estas meblo. Momenton, ĉi tie. Kio estas tio? Tio estas... Tio estas tablo kaj tio estas meblo. Ambaŭ estas mebloj. Ĉu seĝo estas besto? Ĉu seĝo estas besto? Kiu povas respondi? Seĝo. Ankaŭ meblo, vidu. Tablo estas meblo. Ĉu seĝo estas besto? Ne. Ankaŭ seĝo estas meblo. Ripetu. Ĉu seĝo estas besto? Ne. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Ne. Ĉu tio estas kato aŭ hundo? Tio hundo. Sed frukto aŭ pomo. Ĉu lekanto estas tio aŭ tio? Lecanto estas sed tio. Vamos ver o outro. Ĉu lekanto estas besto? Ĉu lekanto estas besto? Ne. Lecanto ne estas besto, sed floro. Sed floro. Perfekte. Ĉu hundo estas objekto? Ĉu hundo estas objekto? Ne. Besto. Yes, hundo ne estas objekto, sed besto. Ĉu tablo estas besto aŭ frukto? Ĉu tablo estas besto aŭ frukto? Tablo? Tablo nek frukto, sed meblo. Ĉu Benedikto estas viro aŭ knabo? Benedikto estas viro. Kaj Claudio, kio estas? Claudio estas knabo. Perfekte. Ĉu Claudio estas viro? Ne. Knabo. Infano é mais novo, tá? Infano mais novo. Depois, primeiro vem o bubo, tem o bebo, tem o bubo, que é o garotinho, tem o knabo, tem o nulo e tem o viro. Essa escala aí dos seres humanos. E aí é só por hino, em todos eles você tem o feminino de todos, tá?
mas isso a gente vai ver com detalhe em lições mais avante. Então, aqui, vocês vão aprender... eu vou ler só uma vez o diálogo. Essas palavras aqui vocês vão rever em casa e estudar nos seus grupos, tá? E a gente vai ver um diálogo e entendê-lo. Então, o diálogo fala assim: Carlos fala com a Joana por meio do telefone. Veja a derivação aqui em E do advérbio, né? Por telefone. Carlo, saluton, Johanna. Mi contactes vin per retmessaggio, kaj vi ne respondes. Reto é a rede. Messaggio, mensagem. O e-mail. Retmessaggio. Mi contactes vin per retmessaggio, por meio de e-mail, e vi ne respondes. Alguém tem dúvida de alguma dessas palavras, desse jeito de falar? Né. O que tiver de dúvida está na hora de perguntar, tá? Senão vocês passam batido aqui e fica doido. Johanna, bedaurinde. Bedaurinde, infelizmente. Bedaurinde. Mi bedauras. Em Esperanto, né? Mi bedauras. Eu sinto muito. Mi bedauras. Bedaurinde. Depois a gente vê por que a palavra surge, mas o importante é saber que bedaurinde é infelizmente. Mi ne respondes al vi. Acho que está direto, né? Eu não respondi a você. Char mia sadfono paneis. Porque o meu celular, sadfono, telefone inteligente. Sadfono, smartphone. A gente não traduz em português. Esperanto, tudo é Esperanto. A gente não usa nada nas línguas, né? A gente não usa smartphone, né? Não é possível. Tem que usar as palavras do Esperanto para compor a palavra em Esperanto. E a palavra smartphone já virou sadfono, Esperanto. Paneis, deu pane, né? Estragou. Carlo Domate. Ah, que pena. Que chato, que pena. Domate. Johanna. Sed mi jam aĉetis alian sadfonon, perdi-me parolas al vi. Mas eu já comprei. Aĉetis. Eu já comprei alian. Essa palavra existe em português, a origem também, né? É outro em Esperanto. Alienado, por exemplo, é de um outro mundo, né? O alienado em português. Alia, em Esperanto, é outro. Alian sadfonon, vocês já aprenderam aqui. É o telefone. Mas só que aqui eles são objeto direto do verbo achetes. Quem compra, compra alguma coisa. Então, ele é objeto direto, leva o N. Achetes alian sadfonon. Perdi-me parolas, Alvin. Por meio dele, eu falo a você. Bone, minha cara, mi invitas vin por ir ao danceio rodio. Deixa eu ver, volas. Bem, minha cara, minha querida, minha cara, me invitas. Eu convido. Presente, o verbo no presente. Você sofre a ação de ser convidada, então leva o N. Me invitas vin por ir ao danceio. Para ir à danceteria. Rodia. Deixa eu ver, volas. Você quer? Certe. Nirus Kuner. Certamente. Nós vamos juntos. Bonege. Muito bom. Mi veturos vim, diz via Reimo, eu vou dirigir de carro, né? Veture é andar de carro. Mi veturis, eu vou me dirigir até a sua casa, diz, é até a sua casa, seu lar, caiprenos vim, e vou pegar você. Poste ni iros ao danceio. E depois nós vamos à danceteria, à discoteca. Tá? Bom, então, eu vou deixar aquele de exercício. Agora nós vamos praticar um pouquinho, rapidamente. Vanessa e Angélica. Vanessa e Carlo, Angélica e Johanna. Tá bom? Saluton, Johanna.
Mi contactis vin per retmessaggio, kaj vi ne respondis. Bedaŭrinde, mi ne respondis al vi, ĉar mia saĝfono paneis. Domaĝe. Sed mi jam aĉetis alian saĝfonon. Ĝi mi parolas al vi. Bone, mia cara, mi invitas vin por iri al la dancejo hodiaŭ. Ĉu vi volas? Certe, ni iros kune. Bonege, mi veturos ĝis via hejmo kaj prenos vin. Poste, ni iros al la dancejo. Entenderam tudo? O importante é vocês verem e não traduzir, tá? A técnica de se aprender qualquer coisa em qualquer língua é a não tradução. É sentir a palavra e incorporá-la. Então, agora é a Mônica e o Hermes, tá? O Hermes é o Carlo e a Mônica é a Johanna. Saluton, Johanna. Mi contactis vin per retmessaggio, kaj vi ne respondis. Bedaŭrinde, mi ne respondis al vi, ĉar mia saĝfono paneis. Domaĝe. Sed mi jam aĉetis alian saĝfonon, per ĝi mi parolas al vi. Bone, mia cara, mi invitas vin por iri al la dancejo hodiaŭ. Ĉu vi volas? Certe, mi iros kune. Bonege, mi veturos ĝin via hejmo kaj prenos vin. Poste, ni iros al la dancejo. Eu espero que todos lendo estão assim vendo a situação, o Carlos e a Joana ali, que eu contactei você pelo e-mail, não sei o quê. Então, vocês estão sentindo o clima, é importantíssimo isso. Então, agora nós vamos. Então, tentem forçar isso. O Henrique e o Bruno vão agora fazer o Carlos e a Johanna, tá bom? Saluton, Johanna. Mi contactis vin per retmessaggio, kaj vi ne respondis. Bedaŭrinde, mi ne respondis al vi, ĉar mia saĝfono paneis. Domaĝe. Sed mi jam aĉetis alian saĝfonon, per ĝi mi parolas al vi. Bone, mia cara, mi invitas vin por iri al la dancejo hodiaŭ. Ĉu vi volas? Certe, ni iros kune. Bonege, mi veturos ĝis via hejmo kaj prenos vin. Poste, ni iros al la dancejo. Gilberto, então o último agora, tá? Gilberto, quem... Alcione, você quer falar? Aqui. Tá sim. Bom. Então, Gilberto é o Carlo e você, Alcione, é a Johanna, tá? Saluton, Johanna. Mi contactis vin per retmessaggio kaj vi ne respondis. Bedaŭrinde, mi ne respondis al vi, ĉar mia saĝfono paneis. Domaĝe. Sed mi jam aĉetis alian saĝfonon, per ĝi mi parolas al vi. Bone, mia cara, mi invitas vin por iri al la dancejo hodiaŭ. Ĉu vi volas? Certe, ni iros kune. Bonege, mi veturos ĝis via hejmo kaj prenos vin. Poste, ni iros al la dancejo. Muito bem. Então, a próxima vai ser tradução. A gente vai começar outra aula por aqui. Vai ter a correção dos exercícios. Vocês vão... Ups. E nesse link aqui tem o exercício que vocês já receberam. Então, por favor, aqueles... Acho que a Cláudia me enviou, Cláudia. Mas não é necessário. É dentro do grupo de vocês têm que fazer esse exercício e uns ajudando aos outros nessas traduções, identificação de palavras. Juro por Deus que eu não vou trazer mais exercícios tão longos assim para vocês. Mas é importante que vocês façam esses exercícios,
porque vocês já estão dentro do instrumental do Esperanto. Vou pedir a gentileza de vocês que assinem a lista de presença. Vou jogar ela no chat e você simplesmente coloca o nome e chat. Professor, nós do Grupo Bruna fizemos na quarta, todinho, juntos, todos. Foi muito bom. Muito grandinho, assim. Gostamos de fazer, sim, porque quanto mais repete, mais nós aprendemos. Aí eu coloco no papel, passo para o caderno. Eu já notei, você e o Bruno, então, são adeptos ao caderno. Isso é muito bom. Então, por favor, eu coloquei aqui para vocês assinem a lista de presença. Eu também vou assinar a minha aqui. Vocês estão no Aque Corallo, o grupo que vocês estão, e o curso que vocês estão fazendo é o curso Nestor, tá? Eu estou como monitor, vocês estão como alunos. Dua leziono e lo apparto. Chambra, cefa. Só isso. É isso, gente. Alguém quer considerar alguma coisa? Os grupos estão funcionando? Vocês querem me falar? Assim, me conta essa história, porque é tanto grupo que eu não sei se vocês estão no ar ou se estão fora do ar. Porque eu estou fora do ar, com tanta gente fazendo tanta coisa. Querem falar alguma coisa dos grupos? Eu queria dizer que hoje o Manuel está falando, eu entrei hoje no Bruna, como o senhor conversou comigo. Então, eu entrei no Bruna hoje e vou tentar estar com o pessoal na quarta-feira, que eu não se encontro. Mas a semana é agitada, viu? Dentro da lista do WhatsApp, o pessoal normalmente escreve bastante. Eu dei a explicação que às vezes eu tenho estudo e por isso eu não conseguiria, por vezes, participar. Né? Eu estudo na terça-feira, às vezes na quinta e na quarta também tem encontro espírita. Então eu fico um pouquinho sem saber como me comportar. Mas eu mesmo assim estou fazendo parte agora e se eu tiver algum compromisso eu aviso. Bom, você falou que é espírita, tem o Acre Espiritíssimo, né? Se você quiser participar. Eu escutei isso falar, eu quero. Tá, mas só manda um link, assim, uma mensagenzinha para você e eu te mando o link de inscrição no Acre. Tá bom, obrigado, tá professor. Bom? Alguém mais gostaria de falar? Fala, gente, senão eu vou me sentir assim, excluído. Então, vou tirar uma curiosidade, o Antônio, é Cláudia. Fala, Cláudia. Aqui, foi até no diálogo, Cláudio, é Cláudio? Claudio. Traduzindo? Claudio. Então, o meu nome seria Claudia, da mesma forma? Claudia. Não, então, mas se escreveria da mesma forma, né? É como lá, né, na lição, né? Você viu na lição. Com K, né? Com K. Ah, tá. Não, só essa curiosidade. Tá bom. Tudo bem. Alguém quer falar? Não, você perguntou quanto aos grupos, aí só reiterando um pouco, ratificando o que a Alcione disse, né? O nosso grupo está indo bem às quartas-feiras. Seja bem-vindo aí, Manuel, ao nosso grupo. Bruna, a nossa monitora é a Ângela, né? Então, assim, tem sido muito produtivo mesmo, né? E a gente sempre faz os exercícios, corrigimos juntos, né? Essa quarta, inclusive, eu nem pude participar, que eu não estava passando muito bem. Mas tem sido muito bom mesmo, muito aprendizado. Isso aí. A Ângela, realmente, na pronúncia, ela é o professor Adonis conosco. Ela realmente... Não, ela é chata, hein? Ela pega no pé mesmo, né? E ela explica a gramática também, junto com as pronúncias, os exercícios que ela faz com a gente. Ela é muito boa mesmo. Nós gostamos muito dela. A Ângela é uma pessoa espetacular. Ela, o André, Thiago também, vocês vão gostar muito. Vejam também, tem muita coisa no PMA para vocês participarem, muita coisa. O PMA está aberto aí a realmente ajudar as pessoas a falar Esperanto. A gente quer isso.
quer que você seja uma comunidade que participe e que curtam conosco essa amizade que a gente desenvolve dentro do PMA, né? Isso é muito legal. E a gente já tem pessoas aqui nos acompanhando em vários dos eventos, né? Tem o evento do Olingo, CAPE, tem o evento lá infelizmente, o professor lá, o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ai, gente, fugiu o nome dele aqui, né? Fábio. O Fábio Fortes é um professor de latim e grego de altíssimo nível. O que ele explica nas aulas dele, ele vai começar nas leituras de uma obra clássica do Esperanto. Mas isso já é num nível mais avançado, né? Vocês talvez... Seria interessante para vocês estarem presentes e ouvir. E estar em contato com esse Esperanto de alto nível, né? Que é uma leitura de alto nível. Agora, tem muita coisa no esperantismo, aí eu tenho, no nosso calendário tem, e no Evento Acervo, né? Vocês não devem deixar de ver o Evento Acervo. 24 horas o mundo está falando Esperanto. 24 horas. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer pedacinho, tem gente falando e está anunciado. Venha participar, você é bem-vindo. Não existe isso em nenhuma comunidade do mundo. Não existe uma comunidade de inglês ou de alemão em que eles convidam brasileiros. Vem aqui conversar com a gente. Não existe isso. No Esperanto existe. É uma diferença cultural completamente. A língua é sua, né? Primeiramente, antes de mais nada, a língua é sua. Não é de ninguém mais. Como o português é seu, o Esperanto também o é. Daí a grande diferença em falar Esperanto. A língua é sua, desde que você nasceu. Assim como o ar é seu, o Esperanto é do planeta, né? Então, eu ainda não vi ET falando Esperanto, não, viu, gente? Mas qualquer coisa, eu não vou duvidar, não. Que eles estejam aprendendo aí. Tá bom, gente. Adonis, Oi, fala. Adonis, posso falar? Pode.